Fala pessoal, aproveitar o tempo que eu tenho que voltar a me exercitar, voltar a treinar, afinal eu tenho que viver bastante, né? Tem que viver bastante, tem que ficar saudável, porque agora não é só mais um filho, agora são dois, né? Então agora a minha vitalidade e a minha saúde tem que estar dobrada. Enfim, né? Sem mais delongas, eu queria conversar um pouquinho sobre carreira, trabalho no exterior e empreendedorismo, né? Em relação ao serviço público, o que é melhor, qual é a minha opinião, qual carreira também seguir, né? Se você for escolher no serviço público, colocar esses assuntos em aberto aqui. E estou fazendo tudo sem roteiro, né? Então, vou no improviso que vier à mente, a gente vai conversando aí. Primeiramente, falam muito sobre o trabalho no exterior, né? Porque de TI tem muitas oportunidades na área de desenvolvimento, DevOps, né? Então, assim, é interessante, né? O trabalho no exterior paga muito bem, remunera muito bem. Mas, assim, eu vou ser bem realista, eu nunca trabalhei pro exterior, tá? Nunca fiz nenhum curso no exterior, inclusive. Conheço pessoas, né, que já fizeram, já se aventuraram, já trabalharam. Tem amigos, né, que trabalham no exterior, tenho amigos que moram no exterior, né, tem um amigo que mora no Canadá, é servidor do TRT. Então, assim, tenho várias realidades, né, que eu conheço, tanto de amigos, colegas de trabalho, quanto na comunidade, né. E todos eles, sem exceção, chegam na seguinte conclusão: de que é legal ter um trabalho externo, né? Um trabalho no exterior, paga bem, porém ele não é muito seguro, né? Se for morar lá, pior ainda, porque aí você vai pagar em dólar as coisas, né? Vai pagar em euro as coisas, então assim, é pior que acaba diluindo essa coisa que seria vantajosa, né? E assim, em detrimento ao serviço público, que já tem algumas proteções. Geralmente no serviço público tem os melhores auxílios, tem os melhores planos de saúde, né? Então, assim, eu acho que o melhor dos mundos seria conciliar os dois, né? Se você quiser, né, trabalhar no exterior ou quiser fazer alguns projetos para o exterior, talvez ele seja o seu plano B, passar no concurso para ter estabilidade e segurança, e o plano B seria o trabalho no exterior. Essa é uma das possibilidades, né, que eu penso, né? Claro, aí tem gente que vai falar, Breno, mas eu já vi gente no exterior ganhando 30 mil, 40 mil reais. Mas assim, gente, sério, pelo nicho que eu conheço e trocentos anos de experiência que eu tenho, é, ou é 1 em 1 milhão de pessoas que trabalham nessa situação, ou sinceramente essas pessoas estão mentindo, tá, gente? Estão mentindo. Porque eu não vejo essa galera vivendo uma vida condizente ao salário que dizem que recebem aí no exterior. Muita gente aí nas redes sociais, principalmente, vende uma mentira, tá? Vende uma mentira de que o negócio é fácil, o trabalho é fácil, algo é fácil de conhecer, de conseguir. Porque eu tenho amigos que são desenvolvedores sênior, muito experientes, são muito bons, fluentes em inglês, e que têm dificuldade em conseguir trabalho no exterior. E assim, não tem nenhuma dificuldade em conseguir trabalho aqui no Brasil, não tem nenhuma dificuldade em conseguir remunerações boas aqui no Brasil, tanto no serviço público quanto no CLT, mas no exterior tem. Então, assim, não é esse silver bullet aí, não é assim esse sonho, né? Todo que vendem por aí. Pelo menos é a minha percepção, tá? Até convido vocês a comentarem aqui, se vocês também trabalham no exterior, queria saber a opinião de vocês, a vivência de vocês, para a gente melhorar ainda mais essa ideia. Eu, sinceramente, queria que alguém viesse conversar comigo, me explicar como funciona o trabalho e tudo. Mas no meu nicho, nas pessoas que eu conheço milhares de pessoas que já prestaram esse tipo de milhares não, centenas, né? Exagerei, né? Mas conheço centenas de pessoas
que prestaram esse tipo de seleção estão trabalhando no exterior, mas não é essa coisa toda, ou tem uma certa dificuldade. Em relação a empreender versus o serviço público. Gente, assim, empreender é algo complexo, tá? Empreender, primeiramente, você deve ter conhecimento no que você quer empreender. Muita gente, é engraçado, eu tenho, acho que essa conversa quase todo dia em relação a pessoas que dizem bem assim, Breno, eu tenho vontade de montar um negócio, mas eu nem sei o que eu vou montar ainda. Ainda estou pensando na ideia. Bom, se você está só com vontade de montar um negócio, na verdade você está com vontade só de ter dinheiro, né? Porque todo mundo tem vontade, mas vontade de montar um negócio você não tá, porque você nem sabe o que você quer. Então, para as pessoas que não sabem o que quer, elas não têm vontade de empreender, tá? Porque para tu empreender, tem que ser algo que você, na maioria dos casos, óbvio, tem que ser algo que você sabe, algo que você já tem expertise, algo que você tem um certo conhecimento, tá? Não adianta você querer reinventar a roda, não adianta você querer tentar trazer uma ideia mirabolante, não, vamos para o feijão com arroz, vamos aos poucos, tá? Vamos ser mais realistas. Trabalhe no que você sabe. Tá? Se você é um bom desenvolvedor, empreenda na área de desenvolvimento. Se você é um bom professor, empreenda na área educacional. Empreenda, trabalhe principalmente, né? No caso do empreendedorismo, onde tem escassez. Se você é um bom professor, procure lugares que tem poucos professores. Se você é um bom programador, vá para áreas que tem poucos programadores. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa multinacional e eu trabalhava como técnico de engenharia de teste. O técnico de engenharia de teste, ele é um técnico que trabalha com automação, com eletrônica, com mecânica. E assim, para ser muito sincero, eu sempre fui ruim em eletrônica e mecânica, apesar de ter um curso de automação. Só que eu sou muito bom em programação. Então, eu usei essa minha habilidade de programador para me destacar lá no trabalho. E assim, consegui me dar bem por bastante tempo, sem precisar ter esses conhecimentos aprofundados aí de eletrônica e de mecânica. Isso me segurou bastante na iniciativa privada. E como técnico de engenharia de teste, eu ganhava mais do que se eu fosse técnico de TI, entendeu? Então, assim, geralmente eu era bem melhor remunerado. Por quê? Porque eu procurei usar um conhecimento onde não tinha nenhum programador. Então é aquela coisa, eu era um programador mais ou menos, né, comparado com outros programadores que estudaram comigo. Mas lá onde eu estava trabalhando, eu era um bom programador. Por quê? Porque o pessoal não sabia nada. Então eu acabei me dando bem nessa parte. E assim, a reflexão vale para tudo que você for querer empreender. Se você vai querer empreender em algo, empreenda em algo que tenha uma escassez, mas que você seja bom nisso. Eu tenho um conhecido que ele tentou fazer um lanche, né? Uma lanchonete. Ele não sabia cozinhar e nunca trabalhou com comida. Resultado, ele conseguiu ter um prejuízo assim, de uns 10 mil reais em 2 semanas. Entendeu? E aí ele começou, não conseguiu nem fechar um mês fazendo o negócio dele e já desistiu. Então a gente já vê que o negócio não era para ele, né? Isso por quê? Porque ele não tinha expertise, não tinha conhecimento, não pesquisou a área, não viu se tinha outros comércios lá perto, se tinha outros lanches lá perto, se era perigoso, se não era, se era no bairro longe, a logística, quanto era o aluguel, quantas pessoas iam comprar. Tudo isso tem que ser diagnosticado antes para você tentar montar um empreendimento. Mas acho que a principal coisa que você deve pensar na hora de montar o empreendimento é saber o que você está fazendo, tá? Não necessariamente precisa saber ser a sua área de formação, mas ser algo que você realmente saiba fazer. Um negócio que realmente você conheça, para depois você realmente meter a cara nisso, tá bom? Não adianta querer ficar se aventurando em coisas que você não sabe fazer ou não conhece nada só porque é um hype, só porque está dando dinheiro, só porque as pessoas estão falando bem, monta uma franquia. Tinha uma época que era essa, né?
Ah, monta uma sorveteria do Bob's aí, uma sorveteria do McDonald's, compra uma franquia de um sorvete do McDonald's que você vai faturar um dinheiro. Cara, se tu não sabe trabalhar com isso, não mete a cara nisso. Primeiro aprende a trabalhar com isso, para depois você de fato querer empreender, né, nessa parte. Pesquise bastante, faça curso, sei lá, do Sebrae, do Senac, esses cursos, né? Eles são muito bons e eles vão te dar aparatos técnicos para você de fato empreender um negócio legal. Mas assim, um empreendimento versus o serviço público, ele vai te dar, ambos são, vamos dizer assim, investimentos de risco, né? Porque estudar, por mais que seja um custo baixo, mas ele te toma muito tempo. E esse tempo que está te tomando é dinheiro também, que você poderia estar ganhando. Você deixa de ganhar dinheiro para empreender no sonho de ser servidor público. E o legal é porque o espírito empreendedor, no estudo para o serviço público, ele é necessário. Você tem que fazer um projeto que tenha início, que tenha meio, que tenha fim. Você tem que levantar o material. Você tem que fazer ciclos de estudo. Você tem que revisar. Você tem que descansar. Então, tudo isso envolve uma visão empreendedora, envolve uma organização, envolve um planejamento, né? Tudo, e tem a questão financeira, tem a questão de capacitação. Você percebe que é muito parecido, né, com a vida de empreendedor, porque, de fato, estudar para concurso, ele, de certa forma, é um empreendimento na sua vida. E não quer dizer que quando você for servidor público, você vai abrir mão de ter um negócio. Não. Você pode, como eu fiz, no caso, eu usei o serviço público para ele me dar condições de ter mais tempo. O primeiro passo que eu fiz foi tentar sair da iniciativa privada, onde eu trabalhava num horário muito desgastante e tinha que fazer muita hora extra, tudo. Eu acabava trabalhando o dobro e o triplo do que eu trabalhei no primeiro órgão público que eu trabalhava. Nesse primeiro órgão público, o salário não era tão bom, era muito parecido, inclusive, com o que eu ganhava na iniciativa privada, porém ele me deu tempo e ele me deu condições, me deu, assim, menos estresse, né, no trabalho, né, sair de um trabalho caótico para poder ir para um trabalho que eu tivesse mais, vamos dizer assim, mais paz, né, para pensar um pouco. E aí eu montei outro empreendimento, vamos dizer assim, que era para passar em um concurso ainda melhor. E fui passando em outro, em outro, em outro. Até que eu descobri, assim, eu também tive esse erro de falar, eu tenho vontade de investir em um negócio, mas não sei em quê. E eu percebi que uma coisa, isso daí eu estava no TRT até. Aí eu percebi assim, cara, eu tenho que conseguir primeiro o capital simbólico, né? Eu sou a mesma pessoa que do TRT, eu sou a mesma pessoa, estudo da mesma forma que eu estudei para todos os outros concursos. Claro, eu fiz uns ajustes na Cefaz e tudo, mas eu sou essa mesma pessoa, entende? Então, assim, só que passar na Cefaz, ela traz um capital simbólico para se trabalhar, né, com concursos e tudo, né? Então eu pensei isso mesmo. Pensei assim, cara, eu vou trabalhar eu vou passar na Cefaz e vejo, talvez eu monte um cursinho, talvez eu monte um curso, talvez eu faça mentoria. A mentoria eu não tinha ideia, tá? A mentoria foi a ideia de uma colega minha que me deu essa visão. E esse capital simbólico, ele é super importante, né? Porque assim, passar no TRT é um grande feito, mas passar na Cefaz é um feito que mais pessoas reconhecem, né? Porque, querendo ou não, o salário é melhor, a carreira é melhor e tudo. E aí, então, esse empreendimento de ter capital simbólico para passar na Cefaz foi a chave para eu conseguir montar o meu empreendimento aqui de mentoria, de concursos e tudo,
que, claro, está muito embrionário ainda, muito artesanal em algumas partes, mas é um negócio que me traz um sustento, que traz mais conforto para minha família, que eu conseguir fazer mais coisas. Então, a moral da história é que eu não preciso abrir mão do sonho de ser empreendedor porque eu estou fazendo eu quero fazer uma carreira de concurso público, né? Quero seguir a carreira de concurso público. Na verdade, o serviço público, ele pode ser um gás, ele pode ser um combustível para você conseguir coisas que você jamais imaginou. Então, gente, essa palavra aí que eu tenho para vocês aí, eu falei que eu ia falar de carreira no serviço público, mas acho que eu vou deixar um próximo vídeo. Eu vou falar de carreira de policiais, carreira de tribunais, carreiras bancárias, carreira da área da educação e a carreira de controle e a carreira fiscal, no caso, que eu conheço, tá bom? Forte abraço, pessoal, e tudo de bom, sempre.